Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de estudo, mais uma noite de reflexão sobre o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Hoje, como de costume, primeira quarta-feira do mês, temos o prazer de contar com a participação da nossa querida irmã Marlene Andrade, trazendo para nós o tema autodescobrimento da série Joana de Ângeles. Vamos agora fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da noite. Vamos acalmar os nossos ânimos, elevemos o nosso pensamento ao alto. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrires as portas de tua casa para nós, para em mais uma noite de trabalho, mais uma noite de palestra pública, podermos aqui estar para contemplar, para aprender essa doutrina que nos auxilia, que nos ilumina e que nos ajuda a levar essa nossa encarnação adiante. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos, que Deus, nosso Pai, abençoe essa nossa casa, todas as casas co-irmãs que trabalham na divulgação do Evangelho. Rogamos aos nossos irmãos espirituais o auxílio para nossa irmã que fará uso da palavra na noite de hoje. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde hoje e sempre. Que assim seja. E assim, pedimos a autorização da espiritualidade maior para o início da atividade da noite, com essa rogativa de prece. Passamos a palavra agora à nossa querida irmã Marlene. Pode ficar à vontade, querida. Boa noite a todos. É uma alegria, né? Estamos na Escola de Jesus, aprendendo e pedindo forças para colocar em prática, que é o mais difícil. Como nós dizíamos, nós estamos na Escola de Jesus. E na noite de hoje nós vamos falar do autodescobrimento. O autodescobrimento quer falar de comportamento humano, não é? E o Evangelho nos ensina para que a gente possa curar as emoções negativas e assim mudar o nosso comportamento, não é assim? Então, como nós éramos vistos antes dos estudos de psiquiatria, de psicologia humanista e transpessoal. Quando a gente fala esses termos, a gente pensa que é uma coisa longe da gente, mas não é. Tudo que a gente está falando aqui é sobre comportamento. Antigamente, como é que se via, né, o ser humano? Como é que ele era visto? Antes do estudo da psiquiatria, da psicologia transpessoal e humana. Como eram vistos como um ser humano, um amontoado de células, sob o comando do sistema nervoso central, e vitimados pelos fatores hereditários e pelos caprichos aberrantes da natureza, do acaso. Então, quando a gente via alguém com a paralisia mental, com a demência, alguém com algum problema de comportamento, antigamente não tinha esses estudos profundos do comportamento humano. Então dizia-se que era o quê? Era uma casa da natureza, ou então era hereditária, era porque o avô era assim, a avó, a tia, a mãe. Então, quando nascia uma pessoa com deficiência, não tinha uma explicação justa, né, para que a gente entendesse. Pensávamos que era o quê? Uma coisa da natureza, do acaso. Nós não tínhamos a noção da lei de causa e efeito, né, do que a gente faz aqui agora vai repercutir hoje ou mais tarde para a gente. A gente não tem essa noção. Pelos próprios estudos, achava-se que a gente era um amontoado de células comandado pelo sistema nervoso. Então tem gente que era nervosa, tem gente que era mais calmo, não é? Mas se houvesse alguma situação de uma pessoa com um problema físico ou mental, diria-se que era hereditário, ou então foi coisa da natureza. Não tinha assim um estudo mais profundo. Então era assim que a psiquiatria, a psicologia via. Avançando mais no tempo, o que se descobriu
com os estudiosos na área do comportamento humano, em relação ao significado e ao sentido da vida. Qual o significado da vida? Qual o sentido da vida? Porque nós estamos aqui nesse momento, no Centro Moacir. O que é que estamos fazendo nesse momento, né, nessa nossa reencarnação? Porque nós tomamos esse corpo emprestado, né? Deus nos emprestou um corpo. Para quê? A gente está aqui na Terra com esse corpo que daqui a pouco a gente vai devolver, não é? Então a pergunta é essa: o que se descobriu com os estudiosos na área de comportamento humano em relação ao significado e o sentido da vida? Resposta: o que se dá sentido à vida é o espírito que anima o corpo criado, simples, ignorante e em contínua evolução. Então o que dá vida ao nosso corpo é o espírito. O espírito é que fala, o espírito é que pensa, né? E o corpo apenas obedece, mas o espírito é que pensa e a boca fala, né, assim? Mas se minha alma hoje, agora sou desencarnada, o corpo cai e a alma segue, a alma sai. Então somos energia e matéria. Corpo, perispírito e espírito. Perispírito é a capa do espírito. Mas vamos mais para frente para a gente entender porque estamos falando de autodescobrimento. Descobrir o que em nós, né? Então fomos criados simples e ignorantes por Deus, né? Deus nos criou simples e ignorantes. Aí na obra também de Joana, do livro Vida, Desafios e Soluções, ela explica o que é ser simples e o que é ser ignorante. Nós fomos criados simples e ignorantes. Eu acredito que aqui no salão, né, não tem ninguém com essa alma simples mais, nem ignorante. Não tem, porque a gente já reencarnou várias vezes. Então ela diz o que é ser simples. Na sua constituição simples, liberta as complexidades que se lhes fazem necessárias para o crescimento. Então, fomos criados simples, mas não somos mais só instintos. Nós temos razão, temos inteligência, vários tipos de inteligência. Então não somos mais simples. Ao longo das reencarnações, vamos desenfolhando, desdobrando o espírito. E aí a gente começou a pensar, né? E perguntar. Criança com 4 anos não pergunta: mamãe, o que é isso? Papai, o que é isso? 3 anos hoje em dia já pergunta, né? Começa a fazer as perguntas. Nós também, no desenvolver da alma, do espírito, também começamos a perguntar nossos questionamentos, né? E descobrir as coisas. Então fomos simples, né? Ignorantes não somos mais. Então é como uma semente. Por exemplo, a semente de goiaba é tão pequenininha, né? Mas você planta ali, bota água, leva sol e vai crescendo, desenvolve uma árvore de 6 metros, né? Então nós vamos também nos desenvolvendo as complexidades, os tipos de inteligência, vários tipos de inteligência, a razão, perguntando por que vivo, para que vivo, o que é que eu estou fazendo na Terra? Então são perguntas da razão, né? O que é que eu estou fazendo no Centro Moacir? Vim buscar o quê? Né? Então a razão pergunta e a inteligência ela responde. Então nós temos esses atributos mais que os instintos, né, de conservação, o instinto de valorização. Temos vários atributos. Então vai se formando a persona, a nossa personalidade e a consciência. No desenvolver da razão, nós vamos desenvolvendo a nossa persona, que é a maneira como a gente se apresenta, e também desenvolvendo a consciência. A consciência vai da consciência cega, quando a gente ainda está só no instinto, até a consciência cósmica, que é a consciência de viver para servir a Deus. A pessoa tem essa consciência já cósmica de viver só para servir a Deus. Então em vários níveis de consciência. Desenvolvendo também a vontade e as aptidões. A vontade também é uma faculdade nossa, que no primarismo quase a gente não tem vontade, é só comer, caçar, pescar, se alimentar, caminhar, dormir bastante. Mas quando a razão vai se desenvolvendo, então vemos que vamos desenvolvendo a vontade.
O homem apareceu com a vontade de não mais ficar andando como nômade, aquele grupo, mas de se fixar na terra, descobrir a agricultura, descobrir a pecuária, e aí ele vai se desenvolvendo. Aí vamos para o comércio, vamos para a indústria, as invenções, tudo o homem vai criando. Então a gente desenvolve a vontade e as aptidões através do trabalho. Então as profissões mais simples, né? Era de agricultor, pecuarista, né? Pessoas que criavam abelhas, né? Apicultura. Tem também a marcenaria, fazer móveis, né? O marceneiro. E aí vai desenvolvendo as aptidões através das funções, e nós vamos desenvolvendo a inteligência, né? O homem descobre, vai descobrindo as invenções. Então, criamos também as tendências pelas experiências. Então, tem pessoas que têm tendência para a área de saúde, né? Gosta de enfermagem, gosta de aplicar injeção, de ler bula. Outro tem tendência para matemática, gosta de cálculo, gosta de comércio, gosta de vender, passar troco, de ganhar, ter lucro. Então, cada um de nós nascemos com as tendências e desenvolvemos também ao longo das reencarnações essas tendências, né? Do comércio, da indústria, da criatividade. Conquistamos a intelectualidade. Sabemos que há tempos atrás, né, nossos avós tinham quantos filhos? 10 no mínimo. Às vezes família rara tinha 6 filhos, mas geralmente era 10, 12. Eu conheço uma família que teve 20 filhos, porque o corpo não era intelectualizado, né? O corpo se usava naturalmente, não se conhecia o corpo. Hoje nós intelectualizamos o corpo, conhecemos o corpo, sabemos como planejar a família. Eu quero 2 filhos, quero 3 filhos, quero 4 filhos, não é assim? Então avançamos na intelectualidade e aí planejamos, em vez de ficar naturalmente deixando que o corpo funcione de acordo com a natureza, repetindo também a conduta dos pais e em geral, né? E somando também no espírito todas as experiências. Então, cada vez que a gente reencarna, a gente soma no espírito as experiências que nós tivemos. Cada vez somamos. Então, nós que estamos aqui temos várias profissões na memória espiritual. Hoje eu posso ser uma simples dona de casa. Isso não quer dizer que eu não já assumi, já adquiri várias profissões em vidas passadas. Está tudo lá guardado na memória espiritual. Então nós não perdemos isso. Quando a gente desencarna, vamos para um tratamento, desencarna ou morre com a mesma coisa, vamos para um tratamento para acender todas as memórias espirituais. Então não somos só isso aqui agora, somos bem mais do que isso, né? Está lá as imperfeições, também está lá as virtudes e as conquistas intelectuais do nosso espírito. Então veja que nós não somos mais simples, como fomos criados simples e ignorantes, né? Hoje nós temos a persona, que é a personalidade, a consciência, a vontade de querer, as aptidões, as tendências, a intelectualidade de hoje e de vidas passadas que está arquivada em nós. Temos também o nosso comportamento, a nossa conduta, que geralmente copiamos dos pais, ou melhoramos alguma coisa, ou pioramos. E também temos em armazenamento todas as experiências que o Espírito já passou armazenada em nós. Então vejamos que nós não somos mais simples como fomos criados, né? Então Joana coloca simples e ignorante, e ela vai dizer agora o que é ignorante também no livro Vida, Desafios e Soluções. O que seria ser ignorante? Nós éramos ignorantes quanto à nossa destinação. Qual é o nosso destino? Qual é o nosso destino? A perfeição, que não é nesse planeta, né? Aqui é um planeta de provas e expiações, ainda de terceira ordem, somos muitos imperfeitos ainda, não é? Por quê? Porque fica forte em nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então somos muito imperfeitos ainda, mas nós já sabemos da nossa destinação, não é? Que é a perfeição. Que desperta para a própria realidade mediante as experiências intelectuais e vivências morais que o capacitam para a conquista da plenitude. Então nós não somos mais ignorantes, porque sabemos que somos filhos de Deus,
sabemos que o caminho é Jesus, sabemos que estamos na terra de passagem, nós estamos na terra por missão, pode ser a mais simples possível, de ser uma dona de casa que é muito trabalho, de ser um feirante, de ser um médico, de ser um motorista, de ser uma professora, de ser uma lavadeira, não importa, nós estamos aqui em missão, sabemos disso, né? Então nós não somos mais ignorantes. Então as vivências morais e experiências intelectuais vai levar à conquista, para a plenitude. Então o que são essas experiências intelectuais? As experiências intelectuais nós vamos buscar na escola, na faculdade, que é o aprendizado de fora para dentro, não é? E temos as experiências morais, que é a nossa vivência no nosso lar. A primeira vivência, a primeira escola é o nosso lar. É no nosso lar que nós vamos ter essas experiências morais e vamos cada vez mais nos capacitar no amor, na misericórdia, no perdão, na harmonia, na educação doméstica. Então tudo isso faz com que a gente não seja mais ignorante. Então uma pessoa pode ter pouco estudo e ter uma alma elevada, e a pessoa pode ter muito estudo, ser até doutor diante das convenções e ter uma alma ainda infantil. Não sei se vocês estão entendendo o raciocínio. Então a pessoa às vezes nem sabe ler nem escrever, mas já é um espírito com uma certa evolução. Na sua memória espiritual tem muitos saberes, já caminhou por muitas profissões, mas nesse momento veio numa situação que aprendeu pouca coisa na escola, ou quase nada, ou não fui nem para a escola. E o outro pode ser doutor na parte intelectual, e a alma, ou o espírito, ter pouca experiência moral, reencarnou poucas vezes, tem mais o mundo acadêmico dentro de si. Mas tudo isso, como aqui está dizendo, é válido, tanto as experiências intelectuais como morais, vai levar o nosso espírito para a plenitude. A plenitude seria o quê? A perfeição, o aprimoramento da alma. E nós vamos aprimorar a alma com o quê? Com a faculdade de amar, com a faculdade da coragem de enfrentar os problemas do dia a dia, com a faculdade de ser verdadeiro e com a faculdade de ter confiança em si e em Deus primeiramente. Então esses valores morais vão fazer com que a gente vai se aperfeiçoando o nosso espírito para vencer a nossa luta do dia a dia. Então a plenitude será quando a gente aprender todas as ciências, quando a gente aprender todas as ciências humanas e exatas, e colocar em nosso espírito. Então quando a gente tiver posse desse universo, não numa reencarnação só, na nossa alma, então a gente vai estar no domínio das ciências, né? Tanto humanas como exatas. Acender também todas as faculdades herdadas de Deus. Então, através da obediência, da resignação às leis divinas, nós, através das reencarnações, vamos acender todas as faculdades herdadas de Deus. Então toda a inteligência que Deus nos concedeu, que está ainda verde em nós, em sentido embrionário, muitas faculdades que nós temos ainda que a gente nem descobriu, nós vamos desenvolver na obediência às leis divinas, que está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Como eu falei, né, a mais importante é a lei do amor, que é a 10ª lei de amor, de justiça e caridade, não é? Então, na obediência a essas leis, nós vamos acender todas as faculdades herdadas de Deus que está em nós. Em todos nós temos as faculdades de Deus, como também as conquistas do mundo das ciências. E aí chegaremos à plenitude. Não será no mundo de provas e expiações na Terra, não, mais para frente. Mas a gente estuda isso para poder chegar no comportamento de hoje. Como explicar a saúde e a doença? Como explicar a felicidade e a desdita, quer dizer, a infelicidade, né? Como explicar um espírito genial que criou a lâmpada, criou o avião, criou o celular? E como explicar
pessoas que têm patologias mentais, estão aqui na Terra, mas estão paralisadas. É o contrário, né? Então, patologias mentais limitadoras e cruéis. Então, como explicar isso? Você tem vários filhos, ou 5 filhos, 3 filhos, aí nasce um que é um gênio de inteligência, vai dar trabalho até na escola, porque a criança sabe demais, e às vezes, no mesma família, dos mesmos pais, nasce uma criança com debilidade mental ou dificuldade intelectual, não consegue aprender, tem dislexia, ou tem várias outras situações que ele não consegue se desenvolver. Então, como explicar isso, né? Da mesma família. Então, aqui pergunta, como explicar a saúde e a doença, a felicidade e a infelicidade, a genialidade, quer dizer, muita inteligência numa pessoa, e às vezes o próprio irmão tem uma deficiência muito grande. Como explicar isso? Pela herança de nós mesmos. Então, a herança é nossa. Se eu fizer algo agora que prejudique o meu espírito, né, tem pessoas que estão na vida e mata várias pessoas. Essa pessoa veio com a missão de matar, o que é que vocês acham? No plano espiritual tem essa programação da pessoa vir para matar? Tem, minha gente? Não. Não há programação que a pessoa venha calculado no planejamento para matar. Agora, a pessoa tem a perversidade na sua alma, não é? Já nasce no meio apropriado, que escolheu, ou porque só mereceu nascer ali, ou então pode ser até de uma família até boa, mas o espírito daquela criatura veio ali, mas é perverso. Às vezes o pai e a mãe deu toda a educação, mas a criatura é perversa. Então aquela criatura pode fazer algo que comprometa seu espírito. Aí faz esse algo agora, mata várias pessoas. Quando for reencarnar, a escolha vai ser através que o seu anjo da guarda vai escolher um corpo, às vezes com deficiência. Então hoje se explica por que as debilidades, as deficiências que nós escolhemos para nascer, por conta de limpar o nosso espírito, de resgatar. Por exemplo, uma pessoa que cria guerra, fabrica guerra, que compromisso uma pessoa dessa assume, não é? Mandar os filhos das criaturas para a guerra, através de quê? Para tomar o quê do outro? Porque a gente não tem nada aqui. A gente estamos aqui de passagem, nós pertencemos a Deus, nós carregamos Deus em nós. Então a gente vai tomar o que de alguém? O território de alguém? Veja a nossa meninice, o nosso compromisso. Então a gente tem que pensar muito antes de fazer alguma coisa, porque tudo que nós fazemos de bom vai ser bom para nós. Tudo que nós fizemos de ruim, de negativo, vai ser ruim para nós. E tudo são experiências. É lógico que a gente começa a fazer a caridade, muitas vezes pensando até em nós mesmos, mas que futuramente a gente vai fazer a caridade sem pensar em nós, porque é tão bom fazer o bem, que você vai querer fazer sempre. Você nem pensa mais que está fazendo bem a você, porque seja natural da pessoa fazer. Então, como explicar essas diferenças, não é? Pela herança de nós mesmos, através das reencarnações, sem negar os fatores hereditários, sociais e familiares na formação da personalidade da criança. Então, na genética, eu posso vir com defeito, porque é um problema meu que eu criei em vidas passadas. Agora, de acordo com a genética, eu posso ter algo, por exemplo, vamos dizer que eu tenho os pais com muita diabetes, eu posso hereditar. Então tem a partezinha hereditária, que é 10%, mas a maioria da situação que eu construo, eu vou assumir. Então tem uma partezinha hereditária. E também, de acordo com a educação, não é, da formação da criança no lar, ela vai copiar muitos pais. Em geral, não é totalmente não. No geral, os filhos copiam os pais. Quando uma criança pequena chega no consultório, chamando a médica de coisa feia, né? Filho daquilo outro, né? Onde ela ouviu com 3 anos? Quem chamou isso? Quem foi que ensinou? Quem em casa acha graça, né? Quando chega na rua, a criança vai dizer, os pais não corrigiram. Então veja, os filhos em geral copia
pelo próprio comportamento do lar, o comportamento dos pais. Tem regra, tem várias exceções, tem exceções também, né? Como eu falei para você, que pode a gente ter um filho perverso, não é? Que vê a conduta do pai, o pai e a mãe corrigem e ele não segue sempre. Quando o pai e a mãe dão as costas, ele faz como ele quer. Acontece muito também. Vejam, então, como explicar a saúde e a doença, a felicidade, a desdita, a genialidade e as patologias mentais, limitadoras e cruéis? Então, pela lei de causa e efeito, como eu falei para vocês, né? É o plantio e a colheita. De acordo com o que eu plantar, eu vou colher. É a lei da vida. Agora, como também explicar comportamentos variados dos diferentes indivíduos que procedem ou procederam da mesma árvore genética, que apresentam-se fisiologicamente e psicologicamente opostos? Então, você tem um casal de gêmeos ou dois filhos gêmeos e as almas são totalmente diferentes. Não acontece isso sempre? As almas não têm nada a ver. Eu não sei se vocês lembram daquela novela que passava aí, que era Ruth e Raquel. Vocês assistiram? Então eram duas criaturas gêmeas, duas moças gêmeas, mas que há almas totalmente diferentes. Um bem ambiciosa, né? Queria tomar tudo que a outra tinha, e a outra bem simples, bem meiga. Fazia os dois papéis da mesma atriz. Então vejam que acontece muito isso. São gêmeos, pai e mães iguais, e as almas bem diferentes. Isso é muito comum no nosso meio. Então, fisiologicamente, lá elas são muito parecidas, mas aqui está dizendo fisiologicamente diferentes às vezes e psicologicamente opostas. Quer dizer, contrária, comportamento contrário, que não tem nada a ver uma pessoa com a outra. Então, como explicar isso, não é? Pela soma das várias experiências em registro na sua memória espiritual. Por quê? Quando nós vamos reencarnar, a nossa alma, nosso espírito que está sendo elaborado para vir um novo corpo, elaborado que eu digo entre aspas, ele está mandando as informações, vai ser de acordo com o meu espírito. Cada espírito que reencarna, ele vai trazer da sua matriz, não é? O que ele era para receber aquele corpo. Então nós vamos trazer a nossa identidade. Cada alma que nasce traz a sua identidade. Então a diferença é pela soma das várias experiências em registro na sua memória espiritual. Alguns comportamentos nossos estão nas raízes. Então, nosso comportamento, a gente tem que observar se existe em nós a quantidade de egoísmo, de orgulho, de vaidade, para que a gente entenda o que é o autodescobrimento e que a gente passe a se observar e se melhorar, que é chamada reforma íntima, né? Então eu coloquei aqui várias imperfeições nossas para ver se a gente tem. Fora o egoísmo e o orgulho e a vaidade, que são as três raízes, nós temos aqui o narcisista, não é? Como é o comportamento narcisista? É a pessoa que gosta de si, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? Sempre a pessoa só visa você, ele próprio, nunca avisa o pai, nunca avisa, observa a mãe, nem os irmãos. O narcisista é aquela pessoa que só gosta dela mesma. Vocês conhecem alguém assim? Ele só gosta de mim mesma, o resto não existe. Então é o narcisista. Tem também a pessoa servilista, é aquela pessoa que vive só para servir os outros, às vezes nem percebe que está com a roupa rasgada, não percebe que vive só para servir, serviçal. Não é você servir por consciência, com amor, mas a pessoa viver a serviço só da família, das pessoas, sendo até usado, abusado, e não se percebe, também não é bom. Vamos ser humildes, mas não viver se humilhando sem necessidade. Ser autoritário também, outro defeito que nós temos. A autoridade é aquela pessoa mandona, né? Que nunca concilia. Sempre é seu ponto de vista que tem que prevalecer, o autoritário. Rebelde, é aquilo que eu falei no início. O rebelde é aquela pessoa que não aceita a vontade divina, não aceita a vontade dos pais, não concilia com os pais como o comportamento deve ser. Então é aquela pessoa rebelde que está sempre contra, né? Sempre é do contra.
O astucioso. A astúcia, até certo ponto, ela é boa, para que a pessoa lute pela vida, não é? Mas tem aquela astúcia que é ligada à ambição, que faz com que a criatura coloque o outro numa situação difícil, né? Coloque o outro para trás, ou queira tomar as coisas do outro, ou queira menosprezar o outro. Então, tem a astúcia ligada à ambição, que não é bom, que é fazer mal ao outro, né? É a astúcia. O espertalhão, que é parecido com a astúcia também, de ter proveito dos outros. O cínico, que é o cínico, é aquela pessoa que se diverte com o sofrimento do outro, faz o outro sofrer e se diverte com o sofrimento do outro. Cínico, a gente está falando isso para ver se a gente tem isso para corrigir. O mentiroso é mais fácil de achar, né? Nós na sociedade, a mentira, tem gente que é formada na mentira. Você nem acredita mais na pessoa, que a pessoa mente demais. Tem o velhaco, né, que está na moda, porque antigamente a gente comprava fiado de uma caderneta, ninguém nem via. Hoje você está devendo, mas a televisão chama para você comprar mais, fazer mais cartões, né, assim, está na moda. Mas o velhaco, o ciumento, o invejoso, o ambicioso, então tudo isso estamos falando aqui para ver o que nós temos para corrigir. Mas também nós temos as virtudes, paralelo às imperfeições. Temos a obediência, a resignação. Todo mundo sabe o que é resignação? Paciência com os sofrimentos. Piedade, humildade, amor. Humildade significa o quê? Simplicidade. Então a pessoa pode ter um posto bem alto, ter título bem alto e ser simples. O outro às vezes está na rua pedindo esmola e é arrogante. Já prestaram atenção nisso? Quem faz campanha do quilo observa muito isso. Quando você vai pedir, não é? Quando você vai abordar alguém, observa esse comportamento. Então, a honestidade, a indulgência, a positividade, a bondade, a mansuetude, o altruísmo, tudo isso são virtudes que também nós carregamos, não é? De uma maneira ou de outra. O amor que nós vamos desenvolvendo. Então, tudo isso que nós falamos aqui das imperfeições e das virtudes é para a gente fazer um levantamento em nós mesmos. Agora, o que é o autodescobrimento? Que é a lição de hoje. O que é o autodescobrimento? O que é que eu vou descobrir em mim? Então, é descobrir atualmente em mim, olhando num geral, o que preciso para recuperar, ou fazer uma recuperação no que estou em desarmonia. Então, eu tenho que fazer um levantamento em mim para me melhorar naquilo que eu estou em desarmonia. Será que eu tenho, aí eu botei aqui os fatores de desarmonia, será que eu tenho ansiedade? Todo mundo sabe que a ansiedade é sempre estar no futuro, né? A gente sempre está pensando no futuro, sempre acelerado. Então, a ansiedade está muito em voga hoje em dia. Então, eu tenho que observar no autodescobrimento se eu tenho ansiedade, se eu tenho medo, aquele medo patológico, porque medo até um certo limite é natural ter. Ansiedade até um certo limite é natural ter. Medo, ansiedade, solidão, rotina, que são os 4 fatores de perturbação. Até um certo limite, a rotina educa, o medo faz você ter cuidado das coisas, a ansiedade é natural para você esperar alguma coisa, e é medo, solidão, rotina e outro, ansiedade. Tudo isso, pouquinho, ele é normal. Quando fica patológico, aí nós temos que tratar. É por isso que ela fala do autodescobrimento. Será que eu tenho essas patologias, esses fatores de perturbação? Tem gente que tem tanta ansiedade que morre. Aqui tem uma criatura no Centro Moacir, que estudava as obras de Joana, que ela falou que a filha dela morreu de ansiedade. Eu fiquei tão admirada. Ela disse que ela estava fazendo concurso, muito concurso público, e faleceu, morreu de ansiedade. Então, precisava de tratamento, precisava de remédio, né? Ir para o psiquiatra tomar remédio.
Que quando a ansiedade é muito patológica, a pessoa realmente tem crises. Então vejam, então ela fala no autodescobrimento para a gente recuperar o que está em desarmonia. A pessoa muito ansiosa está em desarmonia, não é isso? A pessoa com medo demais que não sai de casa. Tem gente que não sai de casa à noite não, porque tem medo, né? Pensa que tem um ladrão na esquina que vai atacar. E sempre vai existir, ladrão existe em toda a esquina. Mas se a gente botar isso na cabeça, não sai, de hora nenhuma, não é assim? Então o medo toma a pessoa. Então, quando for patológico, tratar para entrar em harmonia. Solidão, você ficar só, muitas vezes é bom para fazer uma reflexão. Mas você viver na solidão não é bom, não é? Sempre tem que procurar participar de grupos, porque senão vai ser patológico. Tem pessoa que se isola tanto que tem depressão. Precisamos de comunicação, não é? Se envolver. E qual foi a outra situação? O medo, a ansiedade, a rotina. A rotina ela é boa para disciplinar e nos educar. Mas aquela rotina neurótica que a pessoa tem tudo arrumadinho, que não sai do lugar, né? Se tirar uma cadeira do lugar, a pessoa não dorme, não é assim? Se tirar um armário, uma coisa do lugar, a pessoa não dorme, tem que colocar lá no lugar. Então a gente tem que ver se está com esses comportamentos, né? Repetitivos, de muita rotina. Tem que quebrar a rotina e sair daquele ciclo vicioso para não ficar neurótico, né? Neurótico, tá certo? Então, nesse autodescobrimento, nós vamos entender se temos esses comportamentos para se recuperar. E também precisamos do autodescobrimento para aprender a crescer, se portador de valores éticos, como eu falei. Então, no autodescobrimento, a gente também vai aprender a crescer. Crescer como, não é? Vamos ver aqui. Também há os fatores de perturbação e há também os fatores de desequilíbrio. Então, quais são os fatores de desequilíbrio? Eu vou me autodescobrir que eu preciso corrigir. Vamos dizer que a gente carrega muito ódio. Ódio é energia boa, minha gente? Quando é que a gente tem ódio? Quando é que a gente tem raiva? Ter raiva é natural? Não é? Somos humanos. Ter raiva, ter mágoa, ter ciúme, tudo isso nós temos. É humano. Agora, você permanecer carregando mágoa, ódio, vingança, ressentimento por anos, é bom. Porque aqui na casa a gente tem a experiência de ter espíritos que faz 100 anos que está querendo se vingar de uma pessoa. 100 anos querendo se vingar. Então a vida daquela alma está parada há 100 anos, numa ideia fixa de se vingar. Aí o outro que fez alguma besteira, ou matou ele, ou roubou, não sei, já está lá na frente, não é? Já pagou a dívida, já está lá na frente, e aquela alma ainda querendo perseguir a outra, querendo se vingar. Vocês conhecem gente assim ou não? Não conhece ninguém assim, que quer se vingar, odienta? Ninguém conhece? Minha gente? Então veja, o autodescobrimento, alguém falou? Então o autodescobrimento é para ver se a gente carrega isso. Ansiedade, medo, rotina, solidão, quando se torna patológico, porque em certas medidas é normal. E também se a gente carrega ódio, raiva, ressentimento, culpa, rancor, angústia, também precisamos de quê? Curar e crescer as nossas emoções. Essas emoções que eu acabei de falar, elas são o quê? Negativas, são lixos emocionais. Se eu carrego raiva o tempo todo, eu vou passar mal, eu vou me sentir mal. Tem pessoas que morrem de raiva, tem pessoas que têm derrame, não é assim? Então a gente está na escola de Jesus para aprender a se controlar, a ver como vai tratar a nossa conduta, a nossa emoção, para que a gente não chegue a isso. Eu conheço uma gestante, ela era lá do centro do Irmã Gertrudes, ela faltou na aula e perguntamos por que ela não veio. A amiga dela falou, a vizinha, que ela passou mal e foi socorrida no Barão de Lucena. Quando chegou lá, e o médico fez uma cesárea nela,
A criança estava morta. A vizinha disse a mim que ela teve muita raiva do vizinho. Teve tanta raiva do vizinho que passou mal. E a criança estava morta. Então, veja, nós podemos ter uma raiva tão grande e ter até um derrame. A gente não ouve por aí, fulano passou mal, teve uma raiva e morreu. Então, isso está aqui no Evangelho para a gente meditar sobre isso. Que agora eu não estou com raiva, mas eu posso chegar em casa, posso amanhã ter uma raiva e esse ódio me levar até um infarto, né? A pessoa cai e morre. Então, como é que a gente vai fazer? Do dia para a noite a gente não vai mudar, mas nós vamos prestar atenção e conversar conosco mesmo. Vai valer a pena? Isso vale a pena? Isso agrada a Deus? Isso é bom para a minha saúde? Porque as pessoas que carregam muita raiva, muito ódio, terminam doentes. Aí traz doença como câncer, como derrame, como pressão alta. Então nós temos que observar nossa emoção para trabalhar junto a Jesus, ao nosso anjo da guarda, para aos pouquinhos ir mudando, né? Aquilo que me faz raiva, eu vou me afastar, vou meditar, vou pensar como agir e não reagir. Porque se uma pessoa me maltrata, se uma pessoa diz algo desagradável, eu vou reagir, eu vou entrar em sintonia com ela, eu vou ficar na mesma energia, daqui a pouco um está dando no outro. Não acontece isso? Um vai dar no outro, um mata o outro na rua, até por conta de um trânsito, se tiver armado. Então nós que estamos na escola de Jesus, tem que aprender não entrar na energia do outro. Se o outro não está bem, é um problema dele, eu tenho que estar bem comigo. Então, se eu tenho raiva hoje, eu vou precisar me observar, diminuir a raiva, diminuir esse ódio, procurar me educar, contar de 1 até 10 para não entrar na energia do outro. Porque se eu entrar na energia do outro, eu estou igual. Então eu tenho que me educar. E só Jesus, através do nosso anjo da guarda, que a gente pode fazer isso. Então, esse autodescobrimento é para que a gente possa crescer na emoção, vai diminuindo a emoção negativa para partir para uma emoção positiva, que é do perdão, que é da compreensão, que é da paciência, não é? A paciência com os outros, a compreensão, porque se a nossa alma hoje está mais adulta, muitas vezes a gente não quer aceitar o outro que tem um comportamento mais infantil, mas nós já fomos daquele jeito. Ser imaturo não é defeito, não. Ser imaturo é porque a pessoa não conseguiu madureza ainda espiritual. Então temos que desenvolver o quê? A paciência, o perdão, a tolerância, a compreensão, não é? Estudar a nossa alma e a dos outros para que a gente não entre em conflito. Se eu entendo que aquele irmão é imaturo, eu não vou bater de frente. Eu vou pedir a Deus ajuda, paciência para poder ter tolerância, porque eu já fui daquele jeito. Então eu vou ter tolerância. Então esse autodescobrimento é para que a gente amadureça nessa situação. Então os fatores, esse crescimento nosso é crescimento pessoal, não é? Esse crescimento que o Evangelho fala pode ser também, como eu falei, da emoção, mas pode também ser o crescimento na área profissional, na área intelectual. Então esse crescimento, desse autodescobrimento, a pessoa pode pensar hoje, não, eu posso ir para a escola ainda, eu posso estudar, eu posso fazer um curso profissionalizante, posso mudar a minha vida, né? Então é um crescimento pessoal, profissional, intelectual, emocional, como eu falei, né, de mudança da emoção, moral, que é desenvolver o amor, as virtudes. Então, crescimento. E no emocional eu coloquei a autoestima, né? Então essa autoestima é sempre você se valorizando, se melhorando, sem colocar, sem diminuir ninguém, porque cada um tem seu valor, tá certo? Aí Joana coloca quais os requisitos para conseguir o autodescobrimento. O que é que eu faço para conseguir o autodescobrimento? Para eu ver em mim mesma o que é que eu preciso. Então ela diz: insatisfação pelo que se é, ou pelo que possui, ou como se encontra. Então o primeiro item para eu me autodescobrir
é nesse momento eu estar insatisfeito com alguma coisa comigo. Então ela diz: insatisfeito pelo que se é. O que é que eu sou nesse momento? Eu sou ciumenta, sou mentirosa, eu sou estudiosa, quero estudar mais, né? Eu sou amorosa, mas está pouco ainda, tenho que amar mais, perdoar mais, ser mais paciente. Então ela pergunta: estou insatisfeito pelo que eu sou, pelo que eu possuo. Então, eu não tenho uma casa ainda para morar, eu pago aluguel. Então ela diz assim: estou insatisfeita pelo que eu possuo, quero possuir uma casa para morar, por exemplo, quero possuir uma profissão. Eu estou insatisfeito como eu me encontro. Então, o primeiro passo para o autodescobrimento é você estar consciente nesse momento de que você está insatisfeito. O que é que você precisa mudar? Em que aspecto precisa mudar? O segundo item, ela bota desejo sincero de mudança. Na hora que eu vou examinar o que é que eu preciso de mudar, eu tenho que procurar em mim o desejo sincero de mudança. A mudança não será rápida, mas se eu digo: amanhã eu quero arrumar um curso para me profissionalizar, eu tenho que ter um desejo sincero, procurar o curso, saber qual é o curso, saber se a minha idade se encaixa em tal curso, se vai ter uma mão de obra para mim, vai ter um emprego para mim depois que eu procurar esse curso, não é? Saber as situações todas. Então, um desejo sincero, né, de mudança. Se for na emoção também, eu não quero mais odiar, não quero mais ter tanta raiva, preciso me controlar, preciso entender que os outros também têm imperfeições, os outros também têm imaturidade, eu tenho a minha também. Então, eu quero saber o que é que eu quero mudar. Então, desejo sincero de mudança. C, persistência no tentame. É como eu vou dizer, não é na primeira semana, no primeiro dia que você vai mudar. Eu vou mudar, eu vou deixar de ter raiva de fulano. Para que eu ter raiva de fulano? Por que fulano se comporta assim comigo? Então, você, para deixar de ter raiva, não vai ser do dia para a noite, mas você vai exercitar. Tentar compreender o outro, se compreender. Por que aquela pessoa me faz mal? Por que eu sinto tanto mal com aquela pessoa? Então, tentar entender, ou talvez perceber que aquela pessoa tem uma alma infantil e você tem mais consciência, tem mais madureza, e é por isso que está junto daquela pessoa para ajudar. E muitas vezes a gente está esperando que a pessoa nos ajude e aquela pessoa está precisando de ajuda, não é? Eu vi muita gente dizer assim: mas eu faço tanto, eu dou tanto e fulano não me retribui. Aí você vai descobrir depois, com o tempo, que aquela criatura, se não for egoísta, propriamente egoísta, às vezes é uma alma imatura. Então a gente vai desenvolvendo a tolerância, a paciência, né? Em vez de se irritar e ficar com raiva, que essa raiva vai fazer mal a gente mesmo. Então ela coloca na letra D, disposição para aceitar-se e vencer. Então também é importante você se aceitar e vencer, porque tem gente que não se aceita, né? Tem gente que não se aceita. Eu conheço uma jovem, ela não está tão jovem mais não, mas ela dizia: quando eu arrumo um namorado, eu desço próximo à minha casa, não desço da minha casa não, para o rapaz não ver onde eu moro. Aí ela descia numa casa bem bonita, ela descia na frente de uma casa bem chique, para o rapaz entender que ela morava naquela casa chique, enquanto ela morava numa casa bem simples, né? Mas veja, então quando você não se aceita como você é, quer dizer, você pode ter uma alma tão bonita e estar com vergonha da sua casa, e o outro está no palácio e tem uma alma tão infantil ainda, tão ignorante ainda de espírito, não é? E está no palácio. Então, veja, disposição para aceitar-se e vencer. Procurar Deus dentro de você. Todos nós somos belos, somos criaturas de Deus, somos belos. Por mais que a gente tenha defeito, nós somos criaturas de Deus e somos belos. Então, capacidade para crescer emocionalmente. Capacidade para crescer emocionalmente. É aquilo que eu estava falando, né? Ter mais coragem, desenvolver mais o amor, a tolerância, a paciência, a compreensão. E o crescer emocionalmente é deixar
de acumular raiva, ódio, sentimentos negativos, quer dizer, contra você mesmo e contra os outros. Porque quando eu fabrico raiva, cai primeiro na minha corrente sanguínea. Para eu mandar uma energia para Flávio de vingança, primeiro eu fabrico aqui dentro. Primeiro eu tenho raiva, tenho ódio, fabrico para mandar um desejo de negatividade para ele. Será que vai pegar em Flávio? Só vai pegar se ele for negativo. Se ele estiver de bem com Jesus, bate e não pega. Só vai pegar se tiver dívida, se estiver afastado de Jesus, se estiver afastado de Deus, né? Porque o universo, ele trabalha energeticamente. Então, se o outro tiver de bem com a vida, não vai pegar. Quer dizer, o que eu fabriquei de raiva e de ódio está com quem? Hein, minha gente? O que eu fabriquei está comigo. Se eu fabricar amor para mandar para alguém, esse amor primeiro está comigo, não é? E para falar para vocês, a primeira a estar ouvindo sou eu, não é isso? Os dois ouvidos. Tudo que eu estou falando para vocês eu preciso, tudo. Então, alguém quer perguntar alguma coisa? Sobre o autodescobrimento? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, o que é que o Jonas coloca aqui? Autodescobrimento. É um grande desafio contemporâneo, quer dizer, de hoje, né? Para o homem e seu autodescobrimento. Então, é um grande desafio a gente se ver. Que às vezes a gente com a persona, não é? A gente se apresenta, aqui Marlene falando, tão boazinha, mas será que em casa eu sou assim? Não é? Que às vezes a gente tem agressividade ainda. É natural. Mas não é que a gente vai estacionar na agressividade. Amanhã eu vou diminuir. Vou procurar me controlar, vou procurar me refazer. Porque a agressividade é ruim para mim e ruim para quem está perto de mim. Então o autodescobrimento é também um processo de parto, impondo a coragem para o acontecimento que libera. Então a coragem, já pensou pedir perdão? Não é? Às vezes a pessoa não consegue. Faz um bolinho, um docinho e vai lá e leva, né? Porque sabe que ofendeu o outro, aí vai lá e leva um lanchinho. Lógico, sem veneno, não é assim? Mas a gente vai trabalhando o perdão. O autoencontro enseja satisfações estimuladoras e saudáveis. Quer dizer, é um estímulo para a gente esse comportamento de querer mudar, de fazer mudança em nós, não é? Em qualquer idade. Esse esforço deve ser acompanhado pela inevitável confiança no êxito, porquanto é uma luta natural do ser pensante investir para ganhar, esforçar-se para colher resultados bons. Então, quando a gente vai para a escola, passamos 9 anos, que agora até o 9º ano, 9 anos para fazer o primeiro grau, depois 3 anos para fazer o segundo grau, depois 4, 5 anos na faculdade, não é assim? Para conseguir um certificado, para fazer a nossa viagem intelectual. E a nossa viagem moral? Nós estamos gastando quantos anos para fazer? Aprendemos com nossos pais o que é bom e o que é ruim. Mas também, se nossos pais não tinham muita humildade, muito amor, ensinaram o que tinha, né? Talvez ensinou o orgulho para a gente, talvez ensinou o egoísmo para a gente, e nós aprendemos, mas hoje a gente quer mudar. Então, através dos ensinamentos, através da gente escutar, da gente observar nós mesmos, nós vamos mudar. Então ela diz aqui, querer, não é, bons resultados. Então é um esforço que a gente vai investir, é observar nosso pensamento, a nossa fala, o que é que a gente está falando, o que é que a gente está fazendo também, para ver o que é que a gente precisa de mudar. Então o autodescobrimento tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito do que ela necessita, de como realizá-lo e como dar o início à nova fase. Então, o autodescobrimento, qual é a finalidade do autodescobrimento? Conscientizar a pessoa a respeito do que ela necessita. Então, se eu necessito tirar o ódio do meu coração,
tirar a vingança, tirar a raiva, tirar o ciúme, tirar a inveja, tirar a vaidade, o egoísmo, o orgulho, o que eu necessito, não é? Então eu vou tomar consciência. Como fazer isso? E como dar início à nova fase? Então, tudo isso é passo a passo, é aos poucos. Vamos dizer que nesse ano de 2025 você queira corrigir o ciúme. Aí você vai trabalhar para corrigir o ciúme. Quer corrigir a vaidade, vai trabalhar para corrigir a vaidade. Então, cada ano, ou 2 anos, 3 anos, você pega uma imperfeição para corrigir. O autoencontro pode ser logrado através da meditação reflexiva, do esforço para fixar a mente nas ideias positivas, buscando saber quem nós somos. Um espírito imperfeito, não é isso? Qual a finalidade da nossa existência corporal? E qual o futuro que me aguarda? A minha finalidade, a nossa finalidade é aprender a amar. É aprender cada vez mais a se aproximar de Deus. E o futuro que me aguarda vai depender de hoje. O que eu guardo hoje na minha alma, no meu espírito. Se eu estou fazendo coisas boas, a minha colheita vai ser boa. Se eu estou fazendo coisas negativas comigo mesma, a colheita vai ser negativa, não é? Causa e efeito. E aqui, para terminar, o exercício do bem pensar, eliminando as ideias perniciosas, que está viciado, constitui passo decisivo para o autodescobrimento. Então, o que é uma ideia viciosa? Tem pessoas que são viciadas no álcool. É uma ideia viciosa? É, não é? Ela está dizendo, viciado no álcool. Tem pessoas que têm a ideia o tempo todo de fumar. É uma ideia viciosa? É. Outros é viciado na droga. Ideia viciosa, que é aquela ideia fixa. Tem a ideia fixa de viver tomando remédio. Às vezes não está nem doente, mas sente que está doente, não é assim? Eu conheço uma pessoa que o tempo todo só falava em doença. Como médium, atraía espíritos doentes para junto. Aí sentia sintomas de dor de cabeça, dor no estômago, dor na perna, dor em todo canto. Porque os espíritos que a pessoa atraía eram espíritos de gente doente. A pessoa só falava em doença. E morreu com 100 anos. Imagine se não tivesse saúde. A pessoa chegou a 100 anos e só falava em doença. Aí médium só vivia com os espíritos de doença junto, não é? Aí quando faz a desobsessão, aí o espírito está com dor de cabeça, dor no estômago, dor na perna, dor na barriga, dor no coração, dor em tudo. E a pessoa sadia do físico, mas os espíritos que acompanhavam eram de doença e a pessoa sentindo os sintomas todinho. Aí vai para o médico, faz exame, faz tudo e não, né? Vai chegar a um ponto e a pessoa não tem. Então, ideia fixa de doença, ideia fixa de tomar remédio, né? Ideia fixa de comer muito. Então temos que ver as ideias fixas, né, de perseguir os outros. Então a gente tem que ver as ideias fixas que nós temos para corrigir, tá certo? Então está chegando, só tem 1 minutinho. Então o autodescobrimento resulta da imersão no ser profundo. É meta prioritária para que seja conseguido, para ser conseguida a autoidentificação. Ou seja, você, eu, nós vamos identificar aquilo que eu tenho de mais urgência para mudar. Devagarzinho. Bem, eu quero mudar, não quero mais ter ódio. Porque eu tenho tanto ódio no coração. Então eu vou pensar nisso e vou fazer um projeto, um programa, como diminuir isso. Porque eu quero carregar esse lixo emocional, que pode me causar uma doença, até um câncer depois, essa energia negativa. Então a gente vai ver o que é que a gente tem e tentar segurar na mão de Jesus, nossos anjos da guarda, para aos pouquinhos mudar, para conseguir a paz e a luz, né? Então que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre.